Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahor etion ha-Shabbat lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, onde estamos estudando a Parashá Itrô, que quer dizer Jetro, o nome do sogro de Moisés, nós vamos examinar, meus amados, ali dentro do texto da Torá, em Shemot, Êxodo, capítulo 20, e nós vamos examinar, meus amados, o versículo 16, que é um dos mandamentos que o Eterno escreveu com seu dedo nas tábuas da Torá. O mandamento diz o seguinte: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Só até aí, meus amados. Esse mandamento, ele envolve alguns mandamentos. Então nós vamos aqui explicar para os irmãos o que está por trás, deste mandamento que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Primeiramente, dizer um falso testemunho está ligado à questão da mentira. Amém? Então nós vamos verificar, queridos, que quem mente não já está pecando no não cumprimento desse mandamento que diz para não dizer falso testemunho. Então aqui você vai inclusive ver na própria Torá, em Levítico, capítulo 19, no versículo 11, diz assim, queridos: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Então, em Levítico, no livro de Vaikra, Levítico, quer dizer, no capítulo 19, no verso 11, diz assim: não furtareis, não mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Amém? Tanto essa falsidade quanto essa mentira estão dentro daquele mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém? Vamos agora aqui, queridos, no livro aos Efésios. O apóstolo Paulo, ele escreve na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 25, ele diz claramente: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então aqui o apóstolo Paulo também, já aqui na Brit Hadashah, que eles chamam de Novo Testamento, ele enfatiza a necessidade de não se mentir. Deixai a mentira, porque é um perigo, meus irmãos, a pessoa mentir, nós vamos vendo ao longo desse estudo de hoje que vai acarretar consequências gravíssimas na eternidade. Amém? A pessoa perderá o acesso ao reino de Deus, a salvação eterna, porque a mentira é um pecado gravíssimo. Nós vamos ver também aqui, queridos, no livro de Provérbios, no capítulo 19, no verso 5, diz assim: a falsa testemunha não ficará impune. Está aí, irmãos. E o que respira mentiras não escapará. Novamente aqui, no livro de Provérbios de Salomão, amém? Essa palavra inspirada pelo Eterno, aqui diz, amados, que a falsa testemunha, ela não ficará impune. Não ficará. Amém? Não, e o que respira mentiras não escapará. Então é muito sério esse mandamento, meus irmãos, que nós estamos examinando, ver como é que ele repercute em vários outros textos das Escrituras Sagradas. Amém? É muito sério. Então nós estamos vendo que mentir é um fato, amém? E o falso testemunho também incluídos nesse mandamento. Aqui ainda no livro de Provérbios, capítulo 6, no verso 16, diz assim: estas 6 coisas o Eterno odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Aí ele vai dizendo quais são as coisas: olhos altivos, língua mentirosa, a segunda, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, coração que maquina pensamento perverso, pé que se apressa a correr para fazer o mal, e o 19, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Das 7, meus irmãos, 2 falam de mentira. São coisas que o Eterno abomina. É o que está dizendo aqui, ou que diz aqui, ele odeia. Essas 6 coisas o Eterno odeia, e a 7ª a sua alma abomina.
A segunda, língua mentirosa. E a sexta, a testemunha falsa que profere mentiras. Amém? Olha só que coisa terrível, né, irmãos? E a última, que ele abomina, também tem a ver, porque diz que aquele que semeia contenda entre os irmãos. Quem semeia contenda é porque está usando também de alguma falsidade. Amém? Então, esses mandamentos, essas 6 coisas que ele odeia e a 7ª que ele abomina, 3 estão relacionados à falsidade e mentira. Amém? O segundo, que fala que ele odeia a língua mentirosa. O 6º, que ele diz que a testemunha falsa que profere mentiras, ele odeia. E a 7ª, que ele abomina, que é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Amém, queridos? Então você observa que aqui você já vê três mandamentos dentro daquele mandamento. Amém? Semear contenda, né? Porque a tal da fofoca, né? Que deixa de ser um testemunho falso. Amém? Você tem também a falsa testemunha, você tem também a língua mentirosa. Tudo isso aqui em Provérbios, capítulo 6, versos 16 e verso 19. Amém? Você observa bem como que... E aqui, meus irmãos, nós vamos ver no livro de Tiago, bem evidente, essa outra situação da falsa testemunha. Ou seja, aquele que fala mal do irmão. Isso aqui é sério. Está em Tiago, que é meio irmão de Yeshua, Tiago 4, versos 11 e 12. Ele diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Amém? Porque isso aí já é a fofoca, já entra naquela da contenda, já entra naquela da falsa testemunha. E aqui ele continua: quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da Torá e julga a Torá. E se tu julgas a Torá, já não és observador da Torá, mas juiz. Amém? Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, o Eterno nos colocou para pregar a palavra, pregar a verdade. Olha, a verdade é essa. Amém? Confrontar o ser humano com a palavra de Deus. Agora, não podemos julgar. Amém? Porque quem julga, aqui diz, capítulo 4, 12, aquele que salva e destrói é só o Eterno. Amém? É lógico, meus irmãos, que nós fomos colocados como sal da terra. Nós temos que pregar a palavra, que nem Yeshua veio pregar a palavra, que nem os apóstolos vieram pregar a palavra. Amém? Pregar a palavra é dizer o caminho certo. Amém? Você diz o caminho certo. Esse caminho leva ao céu, esse caminho leva ao inferno. Mas você não está julgando ninguém, você está pregando a palavra. Amém? Agora, se você chega e fala tititi de alguém, tititi de outra pessoa, você já está julgando e aí você entra no pecado. Amém? Já fica feia a situação para você, porque você não foi colocado para julgar ninguém. Amém? Nenhum de nós foi colocado para julgar. Nós fomos colocados para pregar. Amém? Pregar a verdade. Você vai dizer, esse caminho te leva ao céu. Se você praticar isso, vai para o céu. Se você não praticar, vai para o inferno. Isso aí é Bíblia. Isso você está pregando. Amém? Os apóstolos pregaram, Yeshua pregou, os profetas pregaram. Amém? Essa é a palavra. Agora, você não pode chegar e julgar uma pessoa porque você acaba fazendo fofoca. Amém? Louvado seja Deus. Então, isso aí, nós estamos aqui para observar a Torá. Ou seja, pregar a Torá, não julgar alguém. Amém? Veja bem aqui, irmãos. E também nós vemos aqui, quando fala do amor, né, em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 6, diz assim, que o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Amém? Aquele que tem amor, meus irmãos, ele fala a verdade. Agora, aquela pessoa que faz fofoca, que fala mal do outro, que fala mentira, que é falsa testemunha, que usa de falsidade, não tem amor. Amém? Olha quanto pecado aí, só dentro daquele mandamento. Amém? Mas o amor aqui diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 13, 6. Ele folga, ele se alegra com a verdade. Amém? Agora veja bem, no Salmo 15, né, o salmista ele pergunta assim, Eterno, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aleluia! E olha só, a resposta vem aqui.
No 2, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Ele fala a verdade, ele não mente. Amém? 3, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita opróbrio contra o seu próximo. Então, meus irmãos, o Salmo 15 diz, para habitar no tabernáculo do Eterno, além de falar a verdade, não pode falar mal do próximo. Não pode. Não pode difamar o próximo, porque entra naquele mandamento, meus irmãos. Amém? E aí sim, quem não praticar esses pecados, habitará no tabernáculo do Eterno. Amém? Isso é importante. Aleluia. Porque a palavra, vê como é que essa palavra repercute em vários livros da Bíblia, meus irmãos. Em muitos livros. Agora vamos falar uma palavra dada por Yeshua. Yeshua HaMashiach. Ele ali em Apocalipse, irmão, você vê que Apocalipse são 22 capítulos. Os 2 últimos capítulos de Apocalipse são o capítulo 21 e o capítulo 22. Amém? No capítulo 21, Yeshua vai falar sobre, no capítulo 21, ele vai falar sobre aqueles que irão para o lago de fogo. Amém? Então, aqui no capítulo 21, verso 8, ele vai dizer assim, essas pessoas já estão com o endereço, caso não se arrependam, né, estão com o endereço certo para o lago de fogo, se não se arrependerem. Ele diz assim, capítulo 21, verso 8, mas quanto aos tímidos, aquele que tem vergonha de pregar a palavra, né, irmãos? Aquele que tem vergonha de dizer que é servo, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Você vê que quando fala de mentirosos, ele fala de todos. Ele dá uma ênfase. No versículo 8, Yeshua fala assim, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras. Agora ele vai dar uma ênfase. E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, meu irmão, minha irmã, se você fala mentira, pode ser mentirinha branca, amarela, de que cor for, certo? Independente da cor da mentira, se for amarela, branca, roxa, a pessoa vai ser lançada no lago de fogo, como está dizendo aqui Apocalipse 21, 8. É Yeshua falando, meus irmãos. Amém? Yeshua está dizendo. E só que ele fala de várias classes de pessoas que vão para o lago de fogo. Mas quando ele fala dos mentirosos, ele fala de todos. Ou seja, ele diz, não escapa um. Amém? Porque a mentira é um dos piores pecados para Yeshua HaMashiach. Amém? E no 22, ele vai falar novamente sobre os que ficarão de fora do arrebatamento. Vamos ver agora Apocalipse 22, 15. Quem vai ficar de fora? Mas ficarão de fora os cães. Amém? Muita gente pergunta, quem são os cães? Amém? É só você ir lá em Isaías. Amém? Isaías 56. Quem vai ficar de fora, né, irmãos? Isaías 56. Você vai poder ver quem são os cães. Amém? Porque aí você tem a ideia, né? Porque por que Yeshua chama de cães? Né? Onde que está na Bíblia a explicação para quem é cão? Né? Está em Isaías, capítulo 56, verso 11. Eu vou ler para os irmãos o que está escrito. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Então, quando fala de cão, amém, que está ali em Apocalipse, que ficará de fora do arrebatamento, a explicação está em Isaías 56, 11, que diz que esses cães são os pastores que tornam para o seu caminho, cada um pela sua ganância, e que não podem se fartar, querem sempre mais. Amém? Então, essa é a explicação. Quem for pastor e andar dessa forma, e Yeshua está dizendo aqui em Apocalipse capítulo 22, verso 15, ficará de fora. Amém?
palavra de Yeshua HaMashiach, né, irmão? Porque ele é a porta, ele só vai deixar entrar quem ele disse que poderia entrar. Então ele diz aqui, Apocalipse 22:15, Yeshua diz, mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras. Agora ele vai fazer uma ênfase também. E qualquer que ama e comete a mentira. Novamente ele dá uma ênfase para os mentirosos, dizendo, não escapa um. Qualquer um que cometa mentira ficará de fora do arrebatamento. Então, meu amado, existe então, a mentira está em falar mal do próximo, está em julgar o próximo, está em não pregar a verdade. Essa é a pior mentira de todas, porque Yeshua é o verbo que se fez carne. Quando alguém prega uma palavra contra aquilo que está na Bíblia, amém? Contra aquilo que está na Bíblia, isso é uma das piores mentiras, amém? Por exemplo, tem alguns líderes que dizem uma vez salvo, salvo para sempre. Olha só, meus irmãos, aonde que está na Bíblia que uma pessoa está salvo de manhã e se cometeu um adultério de tarde não perde a salvação? Claro que perde. Se Yeshua diz, e Paulo diz, não erreis, lá em 1 Coríntios 6, verso 10, não erreis, os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Como é que pode Paulo dizer que o adúltero não entra e vem uma liderança dizer assim, se você está de manhã salvo, de tarde tu comete adultério, tu continua salvo? Isso é engano, né, meus irmãos? Isso aí é absurdo. Então, mentindo com a palavra de Deus. Aqui o Eterno diz, Yeshua diz, ficará de fora qualquer que ama e comete a mentira. Esses ensinos, sem base bíblica nenhuma, e até outros, meus irmãos, amém, que são criados por aí, amém, ensinos só para aliviar a carne, é isso aí, amém, aliviar a carne, não pregar aquilo que está na Bíblia, isso não querem pregar, amém. Então, mas aqui a gente está pregando aquilo que está na Bíblia. E Yeshua está dizendo, qualquer que ame e comete a mentira, ficará de fora. Então, queridos amados, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Amém? Nesta noite de Shabat. Shalom, Shabat, Shalom. Amém e amém.